Olá, amiga reparadora, olá, amigo reparador, tudo bem? Alessandra Milano Moraes, advogada, especialista no setor automotivo. No momento de contratar um funcionário para sua empresa reparadora, você fica na dúvida de qual a melhor forma de contratação? Sabe que algumas coisas mudaram com a reforma trabalhista, mas ainda está tudo meio confuso, meio mal explicado? Gostaria de ter a oportunidade de formar um profissional que tem o perfil da sua oficina? Então hoje é o seu dia de esclarecer todas essas dúvidas e mais algumas. Se liga, reparador! Primeiro, eu gostaria de agradecer a você que está me assistindo agora. Nós estamos crescendo, estamos conseguindo levar a gestão jurídica através da informação de qualidade para todo o nosso país. E isso com certeza tem me deixado cada vez mais feliz e cheia de entusiasmo para continuar com esse trabalho tão bacana. Então, continue deixando seu comentário, curtindo os nossos vídeos. Isso me ajuda e muito a entender cada vez mais, cada vez melhor quais são as dúvidas, quais são as dificuldades do reparador automotivo aqui no nosso país e com isso produzir materiais, cada vez mais úteis para o nosso setor. E hoje nós vamos falar das formas de contratação de funcionários para a empresa reparadora. Esse tema sempre foi polêmico, sempre gerou muitas dúvidas e agora, após a reforma trabalhista, parece que as dúvidas acabaram aumentando. Então, vamos lá. Quais são as formas de contratação? Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que se eu quero resguardar a oficina, se eu quero resguardar a minha empresa reparadora, a contratação do meu funcionário deve sim obedecer a todos aqueles princípios legais, deve seguir à risca tudo aquilo que a lei determina. Claro que as leis que regem as relações trabalhistas não resolvem todos os problemas, mas são a única saída para tornar esse tipo de relacionamento, empregador e empregado, mais seguro, socialmente falando mesmo, Nós sabemos que a sociedade, ela precisa tanto de empresas quanto de trabalhadores, E essa relação, esse relacionamento, ela deve ser saudável, deve ser cordial e deve fluir da melhor maneira. Então, a contratação de um empregado, ela é feita através de um contrato de trabalho que pode ser expresso, quando é falado, ou tácito, quando a gente não fala nada. E vamos supor que chegue uma pessoa todo dia de manhã, antes de eu abrir a oficina, e vá lá varrer e limpar a frente da minha oficina. Eu vejo ela fazendo isso e acabo dando um dinheiro para ela. E ela acaba vindo fazer esse trabalho durante todos os dias da semana. Eu não falei nada, não combinei horário, não combinei valores, mas ela vem e faz esse trabalho. Então, a partir desse momento, existe sim um contrato de trabalho e quando a pessoa exerce aquela atividade, ela vai ser remunerada por isso. Então, isso é contratação tácita. Ela pode ser verbal, ou pode ser por escrito, ela pode ser por prazo indeterminado, que é o mais comum, ou por prazo determinado. Essa é a chamada relação de emprego. A relação de emprego, que é conhecida como vínculo empregatício, ela não nasce, gente, de um documento, não nasce ali de um papel. Ela nasce de outras situações que eu vou mostrar para vocês. Você sabia que eu não preciso ter um contrato de trabalho para que exista um vínculo empregatício entre um funcionário e a minha empresa? Ela nasce de 4 principais fatores que vão ser fundamentais, inclusive, para que a gente entenda o que eu vou falar mais à frente para vocês. Esses fatores são o seguinte: a prestação de serviço de natureza não eventual, quer dizer, ela não vem de vez em quando, aparece ali 2 vezes por mês, é de natureza não eventual. Não precisa ser todo dia, mas, por exemplo,
3 vezes por semana. A subordinação, aquela pessoa é subordinada a mim ou algum outro funcionário meu. Então, ela exerce atividades que são previamente determinadas para ela. Eu chego e falo, hoje você faz isso, isso e isso. A pessoalidade, é ela que vem trabalhar na oficina, não é o irmão dela, não é o filho dela, é aquela pessoa especificamente que vem. E a remuneração, ela é remunerada, ela é paga para exercer aquela atividade. A gente pode colocar, nós podemos colocar o que a gente quiser no contrato de trabalho, gente. Se ficarem comprovados esses 4 fatores que eu falei para você, o vínculo empregatício ele está garantido, ele vai ser configurado e não tem jeito. Então, o contrato de trabalho, ele deve estipular, neste contrato de trabalho devem ficar estipuladas todas as condições de trabalho, como, por exemplo, o horário, a remuneração, a função que aquela pessoa vai exercer, o local onde ela vai trabalhar, as regras da empresa empregadora, quando isso não está no nosso regulamento interno, lembra disso? Regras da empresa reparadora, entre outras coisas, tudo isso deve constar ali do contrato de trabalho. E quais os contratos de trabalho que mais interessam para nós, né? Que são os mais comuns ali no nosso setor automotivo? Nós temos a contratação comum, que é a contratação normal, habitual, chamada de contrato CLT por tempo indeterminado, quer dizer, não tem prazo para acabar. Essa é, sem dúvida nenhuma, a mais usual, a mais comum na oficina. Mas existem algumas variações dessa própria contratação, entre outras coisas que nós vamos ver agora. Normalmente, antes de nós efetivarmos um funcionário, antes da gente realmente contratar um funcionário para a empresa reparadora, esse funcionário ele passa ali por um período de experiência. E esse contrato de experiência é um contrato de trabalho por prazo determinado, sendo que o limite máximo desse contrato de trabalho por prazo determinado é de 90 dias, podendo também ser prorrogado uma vez só que dentro desse prazo de 90 dias. Então eu posso contratar um funcionário no contrato de experiência por exemplo, 45 dias, prorrogáveis por mais 45 dias. Mas o que é muito importante, né, e que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, se ultrapassado um único dia, se nós chegarmos a 91 dias, pronto, já passa para contratação por tempo indeterminado, CLT normal, deixa de ser contrato de experiência e dentro desse contrato de trabalho por tempo indeterminado, esse funcionário vai ter todos os direitos previstos em lei. Então, muito cuidado com isso quando fizer um contrato de experiência, tá bom? Nós temos também os funcionários comissionados, que no nosso setor da reparação automotiva é uma das formas de contratação mais utilizadas, né? Os funcionários que ganham por comissão. Como é que funciona? O funcionário ele recebe um salário fixo, usualmente se usa o piso da categoria laboral, né? Mas pode ser um valor maior do que esse piso, ele pode ter um salário médio maior do que o piso da categoria. O que a gente tem que lembrar é que a categoria laboral do profissional mecânico é a categoria determinada pelo Sindicato dos Metalúrgicos, tá bom? Sempre o piso salarial do Sindicato dos Metalúrgicos. Além disso, desse piso, desse salário base, esse funcionário recebe mais uma participação, né? Recebe uma comissão sobre o trabalho que ele vier a realizar. Esse tipo de contratação, ela é lícita, ela é legal e é bastante saudável, até porque estimula a produtividade daquele funcionário. Mas ela é legal, ela é lícita, desde que o empregador, que somos nós, desde que o dono da oficina proceda dentro do que determinam as leis trabalhistas, né, e as normas da Previdência, no que se refere também à comissão. O que isso quer dizer? Quer dizer que desde que a comissão também entre no holerite do empregado. Se a comissão não entrar no holerite, esse tipo de contratação não vai estar dentro do que determina a lei. Tudo bem? E mais, uma coisa muito interessante que tem sido muito perguntada, nós chegamos até a comentar a esse respeito em vídeos anteriores, é o funcionário terceirizado, né? Eu posso contratar um mecânico MEI, um mecânico pessoa jurídica?
Bom, com a reforma trabalhista, as empresas passaram a poder sim contratar a pessoa jurídica a terceirizar esse serviço, né, da sua atividade fim, que é o objetivo principal da empresa. O que é o objetivo principal da empresa? O objetivo principal da empresa, de uma empresa reparadora automotiva, uma oficina mecânica, é a reparação, é o profissional mecânico. Quando eu tenho ali uma funilaria e pintura, o objeto principal é o funileiro, né? A funilaria e o pintor, a funilaria e pintura. Isso são objetos fim, atividades fim. Antigamente, eu não podia terceirizar funcionário a contratação de atividades fim da minha empresa, né? Por exemplo, o que eu podia fazer era, se eu sou uma oficina mecânica, eu podia contratar, terceirizar um serviço de elétrica, um serviço de funilaria e pintura, essas coisas eu podia fazer, mas o profissional mecânico não. Com a reforma trabalhista, agora pode sim, eu posso contratar um mecânico MEI, né? Só que existem algumas limitações. Existe também, gente, bastante discussão a respeito disso no mundo jurídico trabalhista. Então, eu posso contratar um mecânico MEI, pessoa jurídica, por um prazo determinado de até 180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias. Num total, eu tenho aí 270 dias, que são 9 meses, né? Dá 9 meses no total. Quais são as vantagens? Quais são os prós disso? Eu não preciso me preocupar com férias, com 13º, com fundo de garantia, essas coisas. Mas quais são os contra? O que eu preciso tomar cuidado com essa forma de contratação? 9 meses é pouco tempo, né, para eu formar um bom funcionário. E completados esses 9 meses, eu vou ter que mandar esse funcionário embora. E esse funcionário, por ser um prestador de serviço, ele não é meu funcionário. Na realidade, ele é uma empresa que eu contratei. Então, ele é um prestador de serviço. Ele não é obrigado, por exemplo, a cumprir os horários da minha empresa. Por quê? Porque ele não é meu funcionário. Ele é meu contratado, é diferente. Além disso, o que a gente tem que lembrar é que o serviço, né, a atividade numa oficina, ele não é leve, né? E a chance de um acidente de trabalho é grande. E a responsabilidade da empresa reparadora com relação à segurança e à saúde, à salubridade daquela pessoa trabalhando dentro da oficina, ela permanece. E se um prestador de serviço desse, um funcionário MEI, sofre um acidente feio, eu, empresa reparadora, eu, oficina, não vou poder emitir o CAT, né? E ele também não vai poder dar entrada na caixa, no INSS, e vai ficar sem trabalhar e sem receber. E se desse acidente ainda surgir uma sequela, né? Resultar uma sequela desse acidente, sei lá, ele perdeu os movimentos do joelho, ele não vai receber do INSS aquela indenização que se recebe por sequela por acidente de trabalho. E provavelmente ele vai querer cobrar isso tudo de quem? Da empresa reparadora que o contratou, né? Da oficina. E mais, no meio jurídico trabalhista, ali os juízes, né, essas coisas de terceirizar a atividade fim da empresa, esse tipo de atividade ainda não é pacífico, ainda está sendo muito discutido, existe muita discussão. Alguns entendem que isso não pode acontecer, então nós temos que ficar de sobreaviso, nós temos que tomar cuidado com isso também. Então, se nós temos que ficar de sobreaviso, né, os riscos de ser caracterizado o vínculo trabalhista que nós vimos ali atrás, né, que são aqueles 4 principais fatores que eu falei agora há pouco, eles permanecem e devem sim ser levados em consideração. Então, a contratação de um funcionário MEI é uma coisa para ser pensada, para ser pesada e colocada na ponta do lápis. Tudo bem? Mas agora eu quero falar com vocês sobre uma forma de contratação muito especial e muito importante para a nossa sociedade. Todo mundo que começou no setor da reparação como mecânico, que colocou ali a mão na massa,
Começou porque alguém, de alguma forma, deu essa oportunidade, ensinou o trabalho, né? Ensinou a profissão de mecânico para ele. Então, pensando nisso, pensando nos nossos jovens que têm esse sonho, essa vocação, essa vontade de trabalhar na reparação automotiva e com a reparação automotiva, nós vamos falar agora do jovem aprendiz. A Lei 10.097 de 2000 é conhecida como a Lei do Aprendiz e ela foi regulamentada posteriormente em dezembro de 2005 por um decreto. E isso abriu a oportunidade para a entrada desse jovem, desse adolescente, desse jovem no mercado de trabalho, o que é muito legal. Isso como meio de formação profissional mesmo, né? Sem comprometer os estudos e o desenvolvimento pessoal desse jovem, sempre cumprindo o que determina a nossa Constituição Federal. Então, a Lei do Aprendiz, ela permite a contratação para a formação técnico-profissional de jovens entre 14 e 24 anos, sempre respeitando o que determina o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a própria Constituição Federal, que nós falamos antes. E a ideia, né, a intenção do legislador, quando fez essa lei, a Lei do Aprendiz, foi a de comprometer as empresas com a transformação social dos jovens por meio dessa empregabilidade, fazer com que as empresas elas também cumpram com a sua responsabilidade social. Porque as empresas têm sim responsabilidade social, assim como nós temos a nossa responsabilidade social enquanto cidadãos que somos, né? E o jovem contratado como aprendiz por uma empresa reparadora, ele precisa ser colocado para trabalhar num local e numa função também em que ele vá conviver, né, com uma diversidade de pessoas e de tarefas. Então ele vai ver tudo, vai ser permitido a ele que ele tenha uma visão geral, né, da profissão, do trabalho, justamente para que ele consiga perceber se existe ou não a vocação para trabalhar no nosso setor. As empresas de médio e de grande porte, elas são obrigadas por lei a contratar menores aprendizes, no mínimo de 5% e no máximo de 15% do seu quadro de funcionários. E todas, claro, em funções que determinem a formação, né, que necessitem de formação profissional. Isso não ocorre com as micro e pequenas empresas, que são 99% das empresas reparadoras. Mas as empresas reparadoras, as micro e pequenas empresas, também podem sim contratar os funcionários aprendiz, contribuindo dessa forma para a formação profissional de alguns adolescentes e de alguns jovens. Gente, a oficina ela é responsável só pela formação prática, tá, do aprendiz. Então é necessário que esse jovem ele esteja cursando uma escola que vai se responsabilizar pela formação teórica, né? A formação teórica adequada à função que ele desenvolve na empresa, para o profissional mecânico. Então, as entidades formadoras desses jovens aprendizes são ali do sistema S, né, Senai, Senac, etc. Para o nosso setor automotivo, principalmente, nós temos o Senai, algumas escolas técnicas também e algumas organizações não governamentais que são registradas para isso e que fazem trabalhos principalmente em periferias e em comunidades carentes, que são trabalhos muito bacanas, trazendo a empregabilidade para esses jovens que estão ali quase que à margem da sociedade. O aprendiz, ele terá direito sim à carteira assinada, carteira de trabalho assinada, regular. Ele recebe o salário mínimo hora trabalhada e ele terá todos os direitos trabalhistas e previdenciários garantidos, inclusive a cobertura contra o acidente de trabalho, qualquer tipo de acidente de trabalho. Claro, tudo relativo ao salário mínimo hora que ele recebe. Não existem, isso é importante que a gente tenha em mente, o funcionário aprendiz ele não pode fazer hora extra e nem compensação de horas, tá, gente? Ele só trabalha naquele horário específico. E a jornada de trabalho, ela deve ter no máximo 6 horas diárias para aqueles jovens que estão cursando o ensino fundamental, que é até o 9º ano hoje em dia, e de no máximo 8 horas diárias para aqueles aprendizes que já terminaram o ensino fundamental. Essas são as regras. O período máximo de contratação de um jovem aprendiz é de 2 anos,
né? Ou até o aprendiz completar 24 anos. Às vezes a gente fica pensando, nossa, a gente está falando aqui de jovem aprendiz de 24 anos, mas 24 anos já é barbado, né? Já é uma coisa, como é que é o jovem aprendiz? Nós temos que lembrar que o Brasil é muito grande e que as oportunidades, elas não são dadas na mesma época para todo mundo. Então, se a gente pensar em região sudeste, região sul, em que a escolaridade das pessoas acaba acontecendo mais cedo, 24 pode ser considerado muito velho. Mas existem algumas regiões mais afastadas no nosso Brasil, e esse vídeo chega até elas, em que 24 anos o jovem ainda não conseguiu terminar nem o ensino fundamental. Então é importante que a gente lembre que nós estamos falando para todos, né? Para todo esse nosso país. Ocorrendo um desses dois fatores, né? Quer dizer, os 2 anos de contratação, ou o jovem completar 24 anos, a empresa reparadora ou ela contrata o aprendiz como um funcionário regular ou ela dispensa. Mas, gente, vamos pensar? Ao contratar um jovem aprendiz, a oficina terá a oportunidade de treinar um profissional por 2 anos inteiros, para que ele trabalhe exatamente do jeito que a empresa prefere, que a empresa trabalha e que a empresa quer. Quer dizer, ele vai chegar ali sem vícios, sem manias, vai vir fresquinho para que a própria empresa molde esse profissional. Esse menino ou menina, ele vai estar tão feliz por receber essa oportunidade que com certeza vai vestir a camisa da empresa reparadora, da oficina, com grandes chances de serem os melhores profissionais mecânicos da oficina. Vamos pensar nisso? Além disso, o reparador ele vai ter 2 anos para testar aquele menino ou menina, né? Que é tempo mais do que suficiente para saber se nós temos ali um bom profissional ou não. Então, vale muito a pena. Embora não seja obrigatória a contratação do jovem aprendiz, né, para microempresas e para empresas de pequeno porte, eu entendo que é uma excelente oportunidade, que é um excelente investimento no futuro da oficina, no futuro do jovem e no futuro da nossa sociedade, gente, que a gente não pode esquecer isso, né? Nós temos uma função social a seguir. Vamos pensar em produzir para a nossa sociedade também, em dar oportunidades do mesmo jeito que nós recebemos essa oportunidade. Agora, um lembrete importante que eu quero deixar aqui para vocês é que a empresa reparadora não pode contratar um estagiário para trabalhar com os mecânicos, tá? Eu só posso contratar estagiário para funções administrativas, para trabalhar aí no pátio, eu não posso. Tudo bem? Gostou desse vídeo? Compartilha. Até a próxima. Um abraço.